Olá, paz do Senhor, irmãos. Meu nome é João, sou líder de PG da Rede dos Jovens e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 29 de 1 Samuel ao capítulo 1 de 2 Samuel. Eu convido vocês a acompanharem. E ajuntaram-se os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os princípios dos filisteus: faze voltar este homem, para que se torne o lugar em que tu puseste e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois, com quem poderia agradar o seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças desses homens? Versículo 5. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos. Porque nenhum mal de ti achei, desde o dia que a mim vieste até o dia de hoje. Porém os olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois agora, e vai em paz, para que não faça mal aos olhos dos princípios dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou o que achaste no teu servo? Desde o dia que estivesse diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor. Respondeu, porém, Aquis disse a Davi: bem o sei, que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram aos príncipes dos filisteus: não suba esse conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, com quem tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, havendo luz, parti. Versículo 11. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando a Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham invadido o sul e Ziclag. Tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenas como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimando o fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram sua voz e choraram, até que eles não houveram mais forças para chorar. E também as mulheres de Davi foram levadas a cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então constou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa? Alcançá-lei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde passaram os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, e ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um egípcio, o qual trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Versículo 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe ao espírito, porque havia 3 dias e 3 noites. Tinha comido pão, nem bebida, nem água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és?
E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos ao lado do sul do Queretitas, ao lado de Judá e ao sul de Calebe, e pusemos fora em Ziclaga. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. Eu te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e que estavam espalhando sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele que grande despojo que tomarem da terra e dos filisteus da terra de Judá. Versículo 17. E feriu-os Davi. Desceu o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados sobre camelos fugiram. Assim salvou Davi de tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior dos filhos e filhas. E também, depois de tudo quanto lhes tinham tomado, Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado. E diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que cansados estavam, não puderam seguir Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor. Esses sairão ao encontro de Davi e do povo com quem ele vinha. Então, chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. A lei da divisão do despojo. Então todos os maus e filhos de Beliel, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um com sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que nos vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também se segura a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que foi assim desde aquele dia em diante, porquanto por status e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclaga, enviou do despejo dos anciões de Judá e seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul e aos de Jatir, aos de Aroer e aos de Sifimote e aos de Estimoa, e aos de Racal e aos de que estavam nas cidades Jamarelitas e nas cidades dos Queneus, e aos Orna e aos Corrazã e aos Altace, e aos de Hebron e aos lugares que Antarada havia entre seus homens. A morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus, pois pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab, a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul aos seus pajens de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que possa, porventura, não venha com esses incircuncisos que a me atravessassem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desse lado do vale e desse lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça, o despojaram das suas armas e enviaram para a terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Versículo 10. E puseram as suas armas no templo de Estarote, e seu copo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouviram então moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul. Todos os homens valorosos se levantarão e caminharão toda a noite,
Então tiram o povo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã, e a vinda a Jabes os queimarão. E tomaram os seus ossos e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Capítulo 1 do segundo livro de Samuel. E segundo, que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já Davi 2 dias em Ziclaga. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rasgadas e com a terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: Da onde vens? E ele lhe disse: Escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te dizendo-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo cairão e morrerão. Assim como também Saul e Jonatás, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes que tu, Saul e Jonatás, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso na montanha de Gilboa e vi que Saul estava encostado sobre a lança e que os carros e capitões e cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me, chamou e disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arrimasse-te sobre mim e mate-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Arrimasse-me, pois sobre ele eu o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. Eu tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e eu as trouxe aqui ao meu senhor. Versículo 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatás, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera na nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi e um dos moços e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi Saul e a Jonatás, seu filho, com essa lamentação, dizendo que ele ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Reto: ornamento de Israel, nos teus atos foi ferido como caíram os poderosos. Não o anuncieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de constantemente as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva cairá sobre vós, nem haja campo de ofertas alcançadas, pois aí desprevivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não foram ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatás, nem voltou vazia da espada de Saul. Saul e Jonatás, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que águas, mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes, como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatás, nos teus altos foi morto, angustiado estou por ti. Meu irmão Jonatás, quão amabilício, me eras mais maravilhoso, me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como cairão os poderosos e perecerão as armas de guerra. Aqui chegou no capítulo no capítulo 1, no finalmente dele. Agora vamos orar. Senhor meu Deus, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela nossa semana, Pai. Que o Senhor abençoe essa palavra dita por mim, Pai, que isso chegue no coração e que isso toque o Espírito Santo da pessoa que está assistindo aqui hoje, Pai. Eu te agradeço e te peço isso. Em nome de Jesus, amém.